Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje, de uma forma diferente, nossa aula será em forma de podcast ou uma aula em áudio, atendendo ao pedido de alguns alunos. E o tema de hoje será a regionalização da Europa e nós vamos aprofundar um pouquinho dentro da Europa Ocidental. Para começar, vamos dividir a Europa, né? Regionalizar significa dividir em regiões. Então, apesar das diferenças internas dos países europeus, o continente ele pode ser regionalizado de uma forma específica. A primeira, Europa Ocidental. A segunda, Europa Setentrional. A terceira, Europa Centro-Oriental. E a quarta, Europa Mediterrânea. Na Europa Ocidental se encontram as principais economias do continente, algumas com grande destaque no mundo, como Alemanha, Reino Unido e França. E foi nessa região justamente que se iniciou o processo de industrialização com a Revolução Industrial no século XIX, que se iniciou na Inglaterra. Na Europa Setentrional, ela é constituída pela Península Escandinava e os países bálticos e socialistas, a Dinamarca, a Islândia e a Finlândia. A economia desses países se destaca pela exploração madeireira das florestas de coníferas e pela pesca. Na Europa Centro-Oriental, nós encontramos os países ex-socialistas e uma parte da Rússia. Na região central estão as economias mais industrializadas, como a República Tcheca e a Polônia. Na parte mais oriental estão a parte dos países que formavam, com a Rússia, a Comunidade dos Estados Independentes, CEI, o bloco que surgiu após o fim da União Soviética. Na Europa Mediterrânea, nós englobamos três penínsulas, a Ibérica, a Itálica e a Balcânica. Na região formaram civilizações como a grega e a romana, cujas ruínas atraem milhares de turistas do mundo inteiro. A atividade agrícola ainda é forte nessa região e o país com o melhor índice econômico é a Itália. Na Península Ibérica nós temos Portugal e Espanha, né? Na Península Itálica a Itália e na Península Balcânica, por exemplo, a Grécia. Beleza? Bom, a Europa Ocidental, falando de economia e população, embora o continente seja conhecido pelos altos índices econômicos e sociais, existem grandes diferenças entre os países que constituem a Europa Ocidental. Há países que se destacam economicamente no continente e possuem projeção e peso em decisões internacionais relacionadas à política, economia e meio ambiente, como a Alemanha, o Reino Unido, a França e etc. Atualmente, a Alemanha é a maior economia da Europa e uma das maiores do mundo. Mas também há países com economias menos destacadas em relação aos que eu falei anteriormente, mas com altos índices de desenvolvimento humano, como a Noruega, a Dinamarca e Suécia. Aliás, esses países são considerados um dos melhores para se viver no mundo, com altíssimo IDH. Mas, por outro lado, há países com economia menos dinâmicas e mais frágeis, como Portugal, Espanha e a Grécia, que recentemente faliu. Esses países eles apresentam uma indústria menos desenvolvida e forte presença da agricultura na economia. O setor de serviços cresceu devido ao turismo e a atividade se tornou importante para a economia desses países, sendo muito frágil, porque qualquer movimento ou qualquer acontecimento mundial pode afetar o turismo e, consequentemente, a economia desses países. A população europeia concentra-se nas grandes cidades e em áreas mais urbanizadas do continente. De maneira geral, ela vem apresentando baixo crescimento nas últimas décadas, o que deve levar a um crescimento vegetativo negativo, ou seja, deve nascer pouca gente no futuro, ou a renovação da população deve ser prejudicada. Bom, a agricultura, a pesca e a pecuária. Na economia europeia, o uso intensivo de tecnologia e a contínua inovação dos processos
permitem a otimização dos recursos e levam à redução do número de trabalhadores no campo e um elevado índice de produtividade, ou seja, a agricultura, a pecuária são basicamente mecanizadas. A agricultura europeia, em geral, é produtiva por conta do desenvolvimento técnico e da intensa mecanização de seus processos. A maior parte da produção agrícola é consumida no próprio continente. E, de acordo com as condições climáticas ao longo dos séculos, cada país foi se especializando na produção de determinados produtos agropecuários. Os países do sul, que dispõem um número maior de horas no sol, são os principais fornecedores de frutas e hortaliças, enquanto os países do centro e do norte são os maiores produtores de cereais e leites, como o trigo, por exemplo, que precisa de um clima um pouco mais frio para o seu desenvolvimento. Essa especialização regional é facilitada pela boa rede comercial existente entre eles, que nós vamos ver mais para frente, quando que os produtores europeus recebem subsídios da União Europeia por meio da política agrícola comum, ou seja, tudo isso é incentivado pela União Europeia, uma forma de facilitar essa produção. No norte do continente, a pecuária bovina e suína recebe destaque com a produção intensiva para atender a demanda de carne e leite da população. A pesca também é muito importante para a economia europeia e nessa atividade se destaca a Rússia, a Noruega, a Islândia, Portugal e Espanha. Lembrando que Portugal já se destaca na pesca, não é de hoje, né? Desde 1500, já graças à sua saída para o Atlântico. Já a indústria, o continente europeu ele é pioneiro no desenvolvimento da indústria graças à Revolução Industrial, e ela mantém um papel de destaque mundial no setor. A Alemanha, a França, o Reino Unido e a Itália abrigam os principais centros e regiões industriais e compõem o espaço mais dinâmico da economia europeia. A Europa Oriental, nós vamos falar depois, menos desenvolvida, está passando por uma reestruturação que tem contribuído para que a indústria europeia seja uma das mais desenvolvidas do mundo. Mas a indústria ocidental ainda é muito desenvolvida e muito forte. O setor de serviços gera mais de 50% da riqueza do continente e abriga a maior parte da população economicamente ativa. O comércio, as principais relações comerciais do continente são realizadas com países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos e Japão. O comércio contribuiu para o desenvolvimento de uma série de outros serviços, como transportes e serviços bancários. O turismo, como a gente viu no caso da Grécia e outros países da Europa mediterrânea, o principal mercado mundial é a Europa, responsável por metade da renda gerada pela atividade no mundo. Os principais polos de atração turística são França, Paris, Cidade de Luz, a Espanha, Itália, Reino Unido, Alemanha e Áustria. Mas tudo isso tem uma diferença. Não é o continente inteiro que é desenvolvido de uma mesma forma. Há um nível de desenvolvimento diferenciado. O continente europeu, como um todo, ele apresenta um elevado nível de desenvolvimento econômico e tecnológico, mas há contrastes entre os diferentes países e regiões. Muito em consequência de características históricas, políticas e econômicas. Há países com indústrias modernas, agricultura mecanizada, produtiva, prestação de serviços muito eficientes, como o Reino Unido, França, Alemanha, Itália, e há outros com menor desenvolvimento industrial e agrícola, como Portugal e a Grécia. Alguns ainda com uma fraca industrialização e agricultura muito tradicional, como a Romênia e a Albânia, que fazem parte da Europa Oriental. Na Alemanha, que é dona da economia mais dinâmica e desenvolvida do continente, e o maior PIB da Europa e um dos maiores do mundo, possui um grande desenvolvimento industrial e tecnológico e uma eficiente rede de logística. No Vale do Rio Reno e do Rio Ruhr, grandes áreas industriais da pré-guerra, continuam sendo as áreas de grande importância industrial, sendo a área mais industrializada do continente. A importância da região sempre se deu pela grande quantidade de carvão mineral disponível e um grande mercado consumidor e a existência de mão de obra barata.
Há outras áreas de grande importância, como Frankfurt, principal centro financeiro europeu, além de Hamburgo, cidade portuária. O país se destaca pela grande exportação de materiais tecnológicos, concentrando inúmeras empresas como a Bosch, Volkswagen, Daimler Chrysler, ou melhor, Daimler-Benz. A Chrysler agora pertence à Fiat. E, apesar do grande dinamismo econômico, a Alemanha ainda enfrenta problemas resultantes da reunificação após o fim da Guerra Fria, sendo necessário investimentos volumosos para diminuir o atraso tecnológico resultante do lado oriental, que era socialista, tentando resolver problemas como desemprego e atraso tecnológico. A França, segunda maior economia europeia, tem como sua principal região metropolitana de Paris, né? Tanto pela sua importância política, quanto econômica, industrial, tecnológica e turística. Ela é muito dependente do petróleo e tem nas usinas nucleares a principal matriz energética, que respondem por 75% da energia consumida no país. Seu parque industrial é diversificado e engloba setores como eletrônica, moda, comércio, cosméticos, vinho, têxtil, telecomunicações, aeronáutica e química. Nos últimos anos, o governo francês tem feito grandes esforços para descentralizar a atividade industrial que antes estava concentrada em Paris e diminuir as desigualdades regionais. Como a gente vê no Brasil, né? A grande produção industrial está concentrada na região sudeste e a mesma coisa acontecia na França. Hoje se destacam a região da Alsácia e da Lorena, grandes reservas de carvão, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille e Nantes. Não sei se eu falei certo, mas está valendo. O país também tem uma indústria automobilística importante, como a Renault, a Peugeot, a Citroën, que estão presentes no país, né, no Brasil. O agronegócio é o mais desenvolvido da União Europeia e se destaca na produção de trigo, arroz, uva, carne bovinas e ovinos. Entre os principais problemas franceses estão as altas taxas de desemprego e eventuais conflitos com imigrantes, principalmente em decorrência do neocolonialismo, quando a França colonizou a África, né? Isso vocês vão ver em história. Ela recebe um grande número de imigrantes e se torna cada vez mais plural do ponto de vista cultural, étnico e religioso. Em sua maioria, os países da África são os que mais mandam imigrantes para a França. No Reino Unido, é uma monarquia constitucional formada por 4 países. Não confundam o Reino Unido com a Inglaterra. Inglaterra é um país que forma o Reino Unido. Tá? O Reino Unido é formado pela Inglaterra, pelo país de Gales, pela Irlanda e pela Escócia. O Reino Unido é um grande centro político europeu. A sua capital é Londres, que fica na Inglaterra, e é o mais importante centro industrial e econômico do país. E divide a atenção com outras cidades, como Liverpool, Manchester, Birmingham, Cardiff e Edimburgo, importantes centros industriais. Se destacam setores como petroquímico, químico, biotecnologia, farmacêutico, de alimentos e produtos de limpeza. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a Irlanda, Itália, Benelux, os países nórdicos, países alpinos, Portugal, Espanha e Grécia. Beleza? Até a próxima aula e beijos do titio!